Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos iniciando uma nova semana. Que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. Olha só, é segunda-feira, mas vamos deixar a preguiça de lado porque avisa todo mundo que o assunto do dia já está no ar e hoje está imperdível. Aqui no programa, hoje vamos aprender um pouco mais sobre a importância da oratória. E os nossos convidados são o Alan Zick. Alan é coach de inteligência emocional e também professor, além de palestrante. Aqui no nosso estúdio, para conversar com a gente também, estamos recebendo o Abelardo Borba. Abelardo é professor de oratória e diretor do IAP. Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir aqui os nossos convidados de hoje, vão trazer muitas dicas e orientações. Você que está em casa, tem dúvidas sobre como trabalhar a oratória para se destacar não só no mercado de trabalho, mas também nas relações pessoais? Daqui a pouquinho a gente chega cheio de dicas. Vamos trazer várias dicas aqui no decorrer do nosso programa. Antes, a gente adianta que muitas pessoas apresentam um ótimo desempenho profissional e possuem uma grande capacidade de liderança, por exemplo. Mas quando surge a necessidade de falar em público, esses mesmos profissionais, eles se deparam com algumas dificuldades. Nervosismo, falta de desenvoltura, fala desordenada, né? Essa fala fica desordenada, são alguns dos problemas mais comuns. Se você que está em casa se identifica com tal situação, fique sabendo que existem meios para contornar esse problema. O principal deles são as técnicas de oratória. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas dicas para você que está em casa, mas a partir de agora vamos te ajudar com outro profissional, não é profissional da oratória não, outro profissional que pode trazer uma ajudinha a mais para você se destacar no mercado de trabalho. Vamos acompanhar essa ajuda a partir de agora numa reportagem muito especial. Acompanhe! Durante a vida profissional, muitas pessoas sentem a necessidade de seguirem mais longe e mais alto com os seus objetivos. Às vezes fica difícil de saber como se reinventar e se tornar mais atrativo e competitivo no mercado de trabalho. E é nessa hora que a ajuda de um profissional pode fazer toda a diferença. O coach, que é uma espécie de orientador. Coach, assim, se eu for traduzir a palavra ao pé da letra, significa treinador. Só que o coaching, que é o processo, ele vai muito mais do que treinar pessoas. O coaching ele é um processo de desenvolvimento, um processo de autoconhecimento. Então ele serve para que as pessoas tragam todo o potencial que tem dentro delas e coloquem esse potencial para fora. Esse especialista é o que vai realizar o coaching, que é um conjunto de técnicas que vão ajudar você a se encontrar e começar a traçar as suas metas. Existe uma metodologia. Tá? São encontros semanais, quinzenais, são 10 encontros, onde nós temos ferramentas para fazer desde uma anamnese completa daquela pessoa, entender exatamente como está a vida dela, entender quais são as traves que a impedem de avançar, porque o que me impede não é o que está fora, o que me impede é o que está aqui dentro. Então nós vamos mapear isso e ajudar essa pessoa através de várias ferramentas, de um processo que vem sendo desenvolvido e utilizado há mais de 20 anos, para que ela realmente consiga pegar todo esse potencial dentro dela e colocar isso à prova. E ela vai conseguir rapidamente melhorar os seus resultados pessoais e profissionais. O Paulo ainda explica que qualquer profissional em qualquer estágio da vida profissional pode participar dos treinamentos. Qualquer pessoa que queira melhorar pode fazer coaching, tá? Então não tem uma restrição quanto a isso. Se a pessoa entende que ela pode mais, mas que por algum motivo ela não está conseguindo evoluir, ela pode sim procurar um profissional coach, um profissional sério, formado por uma instituição séria. É importante salientar isso, alguém que realmente siga uma metodologia. Sabe uma coisa que faz muita gente procurar o apoio de um coach? O fato de precisar falar em público. Também, né? Nós temos pessoas também que buscam essa questão do destrave para falar em público, porque é um grande mito que as pessoas trazem na relação do falar em público. É muito comum dizer que é o segundo maior medo, né? A pessoa só tem mais medo de morrer depois de falar em público. E nós vamos mapear e entender que não tem nada demais falar em público. Falar em público é comunicar, é conexão. E coaching integral sistêmico é conexão, é ajudar as pessoas a se conectarem consigo e com os outros. Sabendo disso, eu aproveitei e pedi algumas dicas básicas para você aprender a controlar as emoções. Corpo e mente, eles estão ligados. A forma como eu coloco o meu corpo muda a minha mente muda o meu corpo. Então a primeira coisa é mudar a tua postura.
Se você tem uma postura muito curvada, isso vai te dar mais medo. Então, primeira coisa, muda a tua postura. Faz isso, respira fundo. Fecha os olhos, 1, 2, 3 minutos e se imagina fazendo aquilo. Se imagina palestrando, se imagina na frente daquele público. E nós chamamos isso de ensaio mental. Atletas, grandes profissionais fazem isso, de imaginar fazendo algo antes de fazer. Então, antes de você subir ao palco, faz isso, muda a tua postura, fecha os olhos, se imagina palestrando, se imagina falando, vai vir um sentimento, ok? Você tem como, através de uma respiração profunda, ir controlando esse sentimento. E outra coisa, comece a repetir para si mesmo quem você é. Dizer para si mesmo, eu sou focado, eu sou determinado, eu sou disciplinado, e aí você vai repetindo isso por pelo menos 1 minuto antes de subir para falar em público. Bem, a gente quer tirar esse medo seu, né? O segundo maior medo das pessoas é falar em público. A gente quer dar uma forcinha hoje aqui no nosso programa. Ouvimos aqui várias dicas importantíssimas que você que está em casa pode colocar em prática sim. Uma dica também interessante, que daqui a pouco a gente vai aprofundar mais, é você falar de frente ao espelho. Isso pode te ajudar de alguma forma, outras formas para te ajudar a perder essa timidez, a falar em público, a se destacar no mercado de trabalho. Vamos falar daqui a pouquinho com os especialistas de hoje. Eles têm mais propriedade para trazer essa dica para você que está em casa. Agora a gente abre o espaço do programa para ouvir você, mas você vai ligar para a gente para participar aqui do nosso programa. Você vai responder a nossa enquete do dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, a enquete de hoje acaba de ser lançada. Vamos conferir aqui a nossa pergunta. A gente quer saber de você se você acredita que aprender técnicas de oratória é fundamental para se destacar no mercado de trabalho, sim ou não? Qual a sua opinião? Participa, a gente faz questão de te ouvir. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você participar aqui com a gente. Liga também no 3424-1977. São 2 números, você liga, participa, responde nossa pergunta, aproveita também, manda sua dúvida. Daqui a pouquinho, nossos convidados eles terão o maior prazer em responder cada dúvida sua. Olha só, também nossa fanpage está aberta, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço também já disponível para você interagir com a gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está aqui. Você vai mandar sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler tudo ao vivo. 99209-4819, participa aqui com a gente. Daqui a pouquinho sua dúvida vai ser respondida. E olha só, muitas vezes perdemos oportunidades na vida pelo medo do fracasso, mesmo tendo condições para assumir uma posição melhor. Dominar as técnicas de oratória contribui para a sua superação, a superação do seu medo, né, de ser julgado, porque geralmente o medo de falar é o medo de ser julgado. Quem se expressa bem consegue ver o mundo com mais positividade e deixa a baixa autoestima de lado. Assim fica muito mais fácil se destacar no mercado de trabalho, e é o que a gente vai ouvir a partir de agora com os nossos convidados, orientações para a gente se destacar no mercado de trabalho e também nas relações interpessoais. Isso é muito interessante e muito importante, começar a semana pensando positivo, ouvindo as dicas para você começar se destacando, começar de forma diferente. Vamos começar aqui de forma diferente com os nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Alan Zick, ele que é coach, professor e palestrante. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, querido. Também queria dar boas-vindas ao Abelardo Borba, professor de oratória e diretor do IAP. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação voltar ao programa, Valdson, e um prazer poder contribuir com você, que está participando aí do assunto do dia. Começar a semana já falando, né, em perder o medo, né? O medo, às vezes, ele ajuda a gente a se preparar mais para algumas coisas, mas também esse medo em excesso pode paralisar o nosso telespectador e ele pode perder várias oportunidades na vida, né? E é algo muito sério. Como é que a gente começa explicando para quem está em casa? É possível controlar esse medo? Como é que eu controlo na prática? Claro, é possível sim de poder administrar bem esse medo e é muito simples a resposta. Não é fácil de fazer, mas é simples de entender. Todo mundo fala. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, todo mundo fala. Mas como você julga a forma que você está falando? Geralmente, quando nós somos pequenos, nós julgamos a nossa forma de falar pela maneira como nós nos sentimos. Se nós nos sentimos bem, achamos que o trabalho foi bom.
Se nós nos sentimos nervosos, achamos que o trabalho foi ruim. E nós crescemos. E você hoje, que já está adulto, ou que está na pré-adolescência, na adolescência, como é que você julga o seu trabalho? Você também continua julgando o trabalho da mesma maneira que julgava quando era menor. Se você se sente bem, acha que o trabalho foi bom. Se não se sente bem, acha que o trabalho foi ruim. Isso nos deixa, Valdson, reféns de querer perder esse medo de falar em público. E quem foi que disse que para falar bem em público é preciso perder o medo de falar em público? Essa é a chave da questão do medo de falar em público e da boa apresentação. As pessoas buscam, na verdade, falar bem, mas elas acham na cabeça delas, porque desde pequeno julgam assim, que para falar bem tem que se sentir bem. Isso não é verdade. As pessoas julgam você por outros critérios. As pessoas julgam você pela imagem que você projeta, pelo conteúdo que você passa, pela voz que você usa. E você se julga pela maneira como você se sente. Isso faz com que você seja julgado de uma maneira e se julgue de uma outra maneira. Nós temos que aproximar essas duas imagens. Nós temos que aprender a saber o que temos que fazer quando vamos falar. E se nós sabemos o que vamos fazer quando vamos falar, nós vamos julgar a nossa apresentação por outros parâmetros. E vamos saber que mesmo nervosos, vamos poder passar uma excelente imagem. Na hora que você souber o que tem que fazer e mesmo nervoso ter a certeza que você conseguirá falar maravilhosamente bem, você começa a mudar a sua relação com esse medo de falar em público. Você começa a conquistar a sua autoconfiança. E esse é o caminho do sucesso para uma boa fala. Ou seja, Valdson, isso está disponível a todos. Basta saber o que temos que fazer. E é isso que um bom curso de oratória faz para você. Ele te ensina o que você tem que fazer e nunca mais o deixará refém de ter que se sentir bem para achar que pode falar bem. Porque no nosso curso, Valdson, eu canso de ver pessoas muito nervosas, falando maravilhosamente bem e tendo a certeza que estão falando bem. E eu costumo ver pessoas muito tranquilas, fazendo trabalhos muito pobres, fazendo trabalhos realmente que precisam melhorar, mas que se acham muito boas. Na preparação, né, para a vida, para uma entrevista de emprego, para também uma palestra que a pessoa vai dar para os amigos no trabalho, essa preparação deve começar como? É preciso ter uma ajuda, já que a pessoa nunca fez isso? Como é que a gente poderia também auxiliar as pessoas que estão em casa, né, em relação à preparação do material, do conteúdo a ser exposto? Isso também vai ser um diferencial na hora de ter sucesso nessa apresentação. De que forma eu me preparo para isso? A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que, como ele bem falou, a gente pode e precisa enfrentar o medo. O medo faz parte do processo sempre. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu sou muito tímido naturalmente. Ninguém acredita normalmente, porque eu já consigo me expressar relativamente bem, porque eu dou palestras para mais de 1000 pessoas muitas vezes, porque eu já falo no YouTube, porque eu me comunico no Instagram, porque eu treino pessoas para isso. No entanto, todas as vezes eu sento sobre a minha verdade. O que seria isso? O que eu tenho para falar, que é o conhecimento, como você bem colocou, o que eu tenho para falar, o conhecimento, a base e a preparação primária, ou seja, o que eu estudo, eu sei falar sobre. Eu sento sobre a minha verdade e sentando sobre ela, eu tenho muita clareza daquilo que eu realmente quero falar, de como eu quero me expressar, qual é a história que eu quero contar. A ideia do storytelling, ou de utilizar técnicas de storytelling para você contar histórias para as pessoas, facilita muito. Porque se você tem isso como verdade para você, a história que você vai contar conecta mais rapidamente e faz com que as pessoas do outro lado possam compreender o que você vai contar. Então, essa é uma primeira dica. A segunda dica é estude. Estude muito para entender sobre o que você vai falar. Se você não estudar sobre o que você vai falar, você vai ter a sensação de que você está despreparado ou despreparada. E esse despreparo vai causar uma angústia, uma ansiedade e um medo muito acima do que aquilo que você poderia fazer se tivesse se preparado. É como numa prova. Então, esse é uma primeira dica. A segunda dica é estude. E uma terceira dica, treine bastante. Você falou a respeito da técnica do espelho. Sim. A técnica do espelho funciona perfeitamente. Mas se você quiser utilizar uma técnica um pouquinho mais avançada e simples, ao invés de utilizar o espelho, hoje todo mundo tem um celular, você pode gravar e nessa gravação daquilo que você está fazendo naquele momento, você consegue visualizar como você está agora, continua treinando, conhecimento, prática e repetição, 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 utilizando cursos como o próprio IAP faz, ensinando técnicas mais avançadas,
Aprendendo no YouTube, aprendendo na internet, você vai encontrar informações disponíveis para isso também, ou seja, não existe tanta desculpa assim. E além disso, você vai ter uma métrica, você vai entender onde você está agora e daqui a 15 dias como você já melhorou. Porque você vai passar a se observar como as outras pessoas já te observam. Você vai naturalizar o processo. O básico é o planejamento e a preparação para esse grande momento, né, de falar em público. Mas tem gente que mesmo se preparando, mesmo cumprindo ali o básico, parece que dá um branco na hora que vê várias pessoas ali. Como é que a gente explica isso e como é que contorna essa situação? Porque tem muita gente, às vezes até na própria faculdade você se depara com isso. Vários alunos que se prepararam, que você viu que estudou, quando vai passar, né, a apresentação, o slide, né, ali na apresentação, não lembra mais de nada. Tem como contornar essa situação? O curso de oratória também ajuda a pessoa a se preparar para esse momento tão importante em relação a ver o público, né, e não dar o branco? Claro. Como o Alan comentou ainda há pouco, existe a necessidade muito grande da preparação. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas elas se preparam de forma errada. Existem vários tipos de branco. Nós ensinamos isso muito em um outro curso, que é um curso que trabalha mais a parte de concentração e de memória. E um dos brancos é a consulta errada. Agora, é fato que o nosso sistema nervoso ele influencia muito na questão da recuperação da informação. Muitas vezes, nós começamos a nos preocupar com o que nós não devemos nos preocupar. Imagine que você está diante do público e eu começo a sentir que a minha mão está tremendo. E começo a me preocupar com a minha mão está tremendo. Quanto mais eu me preocupo com a minha mão, mais ela treme ou menos ela treme. Mais ela vai tremer. Então, na hora em que a gente não tem certeza o que tem que fazer, na hora em que nós não dominamos as técnicas, nós não nos dominamos onde temos que nos preocupar, nós vamos focar muitas vezes apenas nos problemas. E esses problemas começam a se agigantar, começam a aumentar, começam a ganhar proporções que eles realmente não deveriam ter, e muitas vezes eles se tornam intransponíveis. Alguns dos brancos acontecem por causa disso. Eu não vou dizer que são todos os brancos, mas muitos deles acontecem porque eu estou focando a minha atenção onde eu não devo. Eu não tenho recursos para onde voltar a minha atenção. É como se eu estivesse como num barco, um barco que está à deriva e eu estivesse refém dentro desse barco. O barco está balançando bastante, o mar está revolto e eu não conheço técnicas de uma boa navegação. Se eu estou dentro do barco, longe, lá no alto mar, não conheço técnicas de navegação e o barco só faz balançar, eu me torno cada vez mais refém daquele sentimento e só me resta rezar e pedir a Deus que me ajude, se eu acredito em Deus. Agora, se eu conheço técnicas de boa navegação, quanto mais o barco balance, mais eu vou estar ativo, correndo de um canto para o outro do barco, para levar o barco aonde eu queira levar. Na hora em que você conhece ótimas técnicas de oratória, na hora em que você conhece boas técnicas de comunicação, o nervosismo pode chegar até você, mas você vai ter a certeza que pode falar maravilhosamente bem apesar desse nervosismo e você vai saber onde você tem que voltar a sua atenção. Sabendo onde você tem que voltar a sua atenção, funciona exatamente como uma bússola e como lugares onde você tem que se agarrar. Você vai saber o que você tem que fazer e isso é o caminho do sucesso. Saber onde se agarrar. Uma caneta poderia ser um objeto muito interessante para se agarrar e tentar focar menos, né, nessa mão que está tremendo? Alguns professores ensinam isso, eu fui refém disso no meu primário. O aluno muitas vezes está nervoso e o professor quer dar dicas para poder ele se tornar mais tranquilo e poder passar alguma informação. Uma das dicas é agarra a caneta. E eu virei um palestrante da caneta e cresci, fui trabalhar na área de vendas. E em determinado momento, quando eu estava apresentando um trabalho muito grande, foi um grande hotel aqui lá em Jaboatão, quando eu terminei a minha apresentação, a pessoa queria comprar minha caneta. Parece piada, mas aconteceu desse jeito e eu comecei a pensar, isso aqui deve estar errado. A caneta, ela tem um fundo de verdade. Quando eu aperto a caneta, a minha atenção se volta para a caneta. Já é um exercício muscular, queima a adrenalina que está circulando no teu corpo. Mas ele traz vários malefícios para você que às vezes você não está atento. Além de desviar a tua atenção, ele também desvia a atenção do auditório para a tua caneta. Ele se torna uma fuga e a sua distração para a caneta vai te deixar menos atento a coisas importantes que você deve prestar atenção. Se a caneta tiver aquele negocinho de ligar e desligar, as pessoas de apertar ou não, a pessoa fica teco, 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 teco e está se entregando de bandeja para o auditório. Se a caneta é aquela de rodar, muitas vezes você pega a caneta com as duas mãos, você perde gesticulação e você está mostrando para o auditório que você não está legal.
Então a caneta ela entra como uma arma que tem muitas vezes o tiro saindo pela culatra. Ela pode te ajudar, mas vai trazer muito mais malefícios. Não é recomendado você fazer isso. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a importância de desenvolver uma boa oratória. Isso mesmo, e a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E a Tânia Silva, que está voltando de férias, vai trazer essas informações para a gente a partir de agora. Tânia, bem-vinda de volta. Quais os destaques de hoje? Vamos saber agora com a Tânia Silva. Para você um ótimo dia, ótimo início de semana. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do portal Terra. Oratória e comunicação, palavras-chave para o sucesso profissional. A desenvoltura ao falar e a forma de como o candidato se comunica em uma entrevista de emprego, por exemplo, tem mais impacto do que o próprio currículo em si. É o que apontam empresas especializadas em carreira e mercado profissional. O medo de falar em público ou não saber se expressar corretamente em uma apresentação importante são barreiras que podem ser vencidas com técnicas de oratória. Para Matheus Jacob, sênior de uma empresa especializada em oratória, a timidez ou a falta de prática na comunicação impede que profissionais com ideias incríveis mostrem seu verdadeiro potencial nas organizações. É por isso que a gente está falando um pouquinho sobre esse assunto. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigada, Tânia Silva, pelas informações. Vamos trazer muitas dicas a partir de agora, mas no bloco anterior aqui do programa a gente ficou devendo uma resposta. Fizemos uma pergunta ao Alan. Perguntamos ao Alan, né, de que forma a gente começou a palestrar e de que forma eu começo a convencer aquela plateia, né, de que o que eu estou passando é uma verdade absoluta e como é que eu começo a agradar essa plateia? Tem técnicas também para isso? É o olhar no olho que vai fazer a diferença nesse momento ou não necessariamente? O olhar no olho é fundamental. Como a gente estava conversando até um pouco antes, é importante que a gente se conecte com as pessoas, que a gente olhe nos olhos, que é como se fosse a conexão com a alma, essa ideia do olho no olho. E por que é importante isso? Tem muita gente que utiliza uma técnica muito vulnerável que deriva muitas vezes de práticas da universidade ou da escola, que é você olhar no horizonte o tempo todo. Se você faz isso na faculdade e acaba tendo aprovação, você passa, não é problema nenhum. No entanto, se você for fazer isso numa apresentação, seja na faculdade, ou seja uma apresentação feita profissionalmente, como palestrante, como um professor que vai dar algum tipo de curso, um seminário, a participação numa roda de conversas, por exemplo, também é um outro item. Se você fizer isso, você desconecta com o público. E aí, como você bem falou, você acaba perdendo a plateia. Uma estratégia muito boa de quebra-gelo é brincar com alguma situação se a palestra tiver um tom um pouco mais descontraído. E por que isso? Tem muita gente que o assunto é muito sério, a temática não tem uma abordagem tão fácil de se fazer, muitas vezes é um assunto carregado e as pessoas acabam tendo muita dificuldade em se conectar. É uma brincadeira ou uma piadinha fora de hora que pode realmente soar como dissonante, pode ser muito mais prejudicial. Hoje eu faço uma pós-graduação em neuroaprendizagem. O funcionamento do cérebro na perspectiva da aprendizagem. Então essa área da neurociência ela explica muita coisa, inclusive essa questão da própria ansiedade, essa angústia, essa vontade de entrar rapidamente e tentar terminar rapidamente tudo aquilo que a gente está fazendo, isso pode prejudicar muito. Então, conhecer essa plateia inicialmente é fundamental, saber qual é a temática, qual é o tema, qual é a abordagem que eu vou ter naquele momento, começar com um bom dia, com alguma energia para você se conectar com o outro e olhar nos olhos, de fato, vão fazer uma conexão muito mais bacana com o seu público. Vamos falar mais para o público do assunto do dia que está curioso, né, querendo saber quais passos devem dar para desenvolver uma boa oratória. Separamos aqui em alguns tópicos e vamos trazer essas informações a partir de agora para acabar com a ansiedade do nosso telespectador que está curioso, querendo se destacar, querendo falar bem, falar mais e melhor também para impressionar. Vamos lá aqui os primeiros passos, vocês vão nos ajudando, vão nos auxiliando aqui como que a gente coloca isso em prática. O primeiro ponto é frequentar um curso de oratória, é um primeiro passo e fundamental para se desenvolver essa oratória, hein, Abelardo?
Bem, nós há 23 anos fazemos isso aqui na cidade do Recife. O IAP ele já existe há mais de 23 anos e mudou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Pessoas de todas as idades, pessoas de todas as classes sociais. Falar bem é possível. E um bom curso de oratória vai fazer exatamente isso por você, vai te dar os referenciais, vai fazer com que você, dentro de um ambiente seguro, possa transformar a sua comunicação. Dentro de sala de aula, a maior parte das pessoas está ali para poder perder esse medo, aprender a controlá-lo, aprender o caminho para uma boa fala. Lá é normal nós errarmos e lá não é possível de você julgar uma pessoa por algum erro. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Nós vamos dar a mão para o participante e vamos conduzi-lo para poder ele melhorar a sua forma de falar, dando para ele muita segurança que ele pode falar bem, apesar desse medo. Vamos ao outro tópico. Quer complementar também, Alan? Trazer uma dica sobre essa questão? Tá tranquilo com relação ao que ele falou, exatamente isso. Não tem um pouco de recurso, né? A pessoa ser proativa, de buscar na internet. Eu posso ter uma primeira informação sobre um curso de oratória, sobre dicas de oratória também. Pode ser uma dica se o dinheiro está curto. Tem alguma coisa que eu possa acessar na internet para me ajudar? Perfeitamente, tem sim. Você pode encontrar não somente em blogs, mas também no YouTube. Se você fizer uma pesquisa Google, técnicas de oratória, desenvolva sua oratória, aprenda oratória, você vai pegar algumas dicas básicas que vão fazer com que você dê os primeiros passos. É importante saber qual é a procedência, ou seja, qual é a origem de quem está passando a técnica. Não é qualquer um, a qualquer momento, que pode passar uma técnica para você que está em casa e essa técnica realmente vai ser eficiente, eficaz e vai te ajudar. Mas, inicialmente, faça uma pesquisa, entenda, compreenda e assim que você puder, procure uma empresa especializada, porque eu tenho certeza absoluta que com acompanhamento técnico mais adequado você vai ter um resultado muito melhor. E esse primeiro passo, né, em buscar na internet, pode ser algo desafiador para essa pessoa que está em casa e que venha estimular também a que ela procure mais à frente um curso de oratória, não é verdade? Todo conhecimento é válido, Walter. Qualquer conhecimento, qualquer forma de aprendizagem. E existem pessoas que elas conseguem se desenvolver como autodidatas. Existem pessoas, como por exemplo, em várias épocas do mundo, nós temos um dos maiores presidentes dos Estados Unidos se formando advogado sozinho. Muitas pessoas no Brasil também são autodidatas. Existem várias formas de se aprender. Toda forma é válida. Agora, como o Alan falou, você vai ter que escolher o seu modelo. Você tem que ver o que é útil para você. O que um bom curso de oratória, como foi a dica, pode fazer por você. Ele vai te ajudar a pular algumas etapas e você se desenvolver sobre acompanhamento. Mas o conhecimento, ele é muito importante e eu aconselho você a buscar em mais de uma fonte, porque existe muita coisa boa, mas existem ruídos também nesses canais, porque muitas pessoas se aventuram a falar e muitas vezes falam sem conhecimento de causa. Procure, investigue, faça seu aprendizado, isso vai ser uma experiência importante e valorosa para você. E se eu consigo, né, dar esse primeiro passo, buscando um curso de oratória e um acompanhamento com o coach, aí parece que o negócio vai melhorar mais ainda, né, Alan? Exatamente. O fato de você ser acompanhado por um profissional, né, que vai te acelerar, que vai ajustar perfeitamente para a sua realidade, compreendendo suas necessidades, compreendendo seus medos, compreendendo o desafio que vai acontecer, compreendendo a sua rotina, vai fazer com que você tenha uma adequação muito maior e essa adequação maior faz com que você tenha uma qualidade de entrega ainda melhor. Conhecimento, prática e repetição contínua. Tem muita gente que precisa de alguém para puxar para que a pessoa comece a se desenvolver. Se você já é um autodidata, aí a questão é outra. Se você tem essa capacidade, essa habilidade, que não necessariamente autodidata é uma pessoa que nasce com essa proatividade. Não necessariamente. O autodidata pode se desenvolver. Ele pode fazer isso também por ele. No entanto, é imprescindível que você mova-se. Seja dando um primeiro passo autômato, você vai para a internet e pesquisa, ou você procura um instituto, ou um coach, ou um profissional da área. Vamos a mais passos agora. Temos outro passo interessante para você desenvolver uma boa oratória, é você transferir energia, né? Transferir energia. Essa transferência é aquela da caneta ou não? A gente compreende essa transferência de energia em algo diferente. Na verdade, passar a energia para fora é muito importante para que você se torne vivo, para que você se torne impactante. Existem duas maneiras de você trabalhar esse medo de falar em público. Muitas pessoas interiorizam isso. E na hora é aquela questão da mão, quanto mais eu me preocupo com o meu problema, meu nervosismo,
mais eu vivo ele. Na hora que eu interiorizo, a possibilidade grande é de eu implodir. Vai dar branco, vai dar problemas, a gente vai transferir esse nervosismo para a plateia. Mas eu posso também jogar isso para fora. Eu levanto a voz, eu jogo, eu transfiro isso para a minha gesticulação. Não em gesticulação em excesso, mas uma gesticulação mais impactante. O meu olhar se torna mais vivo, eu me torno mais conectado com a pessoa. Existem duas maneiras de nós falarmos. Nós podemos falar para a razão ou nós podemos falar para a emoção. A fala para a emoção ela é muito mais memorável. Nisso o Alan fala maravilhosamente bem. Então, fique à vontade, Alan. Fale para o nosso público agora, né? Já que você tem mais propriedade. Como eu estudo muito bem essa parte do funcionamento do cérebro humano, a questão da inteligência emocional e da inteligência comportamental, ou seja, como eu percebo as minhas emoções e sentimentos, como eu percebo a emoção e sentimento do outro, e a partir daí, qual é o processo de tomada de decisão que eu tenho, ou seja, o que é que eu escolho fazer com base nisso, como eu consigo perceber como eu estou me sentindo naquele momento, eu consigo criar alguns eixos, alguns gatilhos, algumas âncoras que vão me catapultar para que eu possa chegar ao resultado que eu espero. Um exemplo muito comum disso tem gente que precisa se conectar muito bem com a energia do outro porque entende, como eu disse anteriormente, o público. E sabe que aquele público é um público mais entusiasmado. Por exemplo, o público de vendas normalmente tem uma energia que conecta muito mais. Mas se você vai falar para um público muito específico, muito técnico, por exemplo, para uma área como a área de tecnologia, em que as pessoas são mais tecnicamente frias, a ideia é que você vá fazendo justamente como você falou, falar com o racional, falar com o emocional. E você vai equilibrando para que você mova essas pessoas para o ponto que você quer se conectar com elas. Então, o bom condutor, ele também consegue fazer essa mescla, entender como é que o público funciona, entender quem está do outro lado, para gerar essa hiperconexão e chegar aos resultados que você espera. Terceiro passo aqui do nosso bate-papo, aprendemos agora a falar com a emoção, né? Emocionar aquele público, envolver aquele público na situação. O próximo passo é parecido, desenvolver a empatia, né? É parecido com o que a gente ouviu falar sobre emocional também, Abelardo? Ou é outra coisa que se trata aqui, desenvolver essa empatia para poder dar um passo significativo na oratória? Primeiro é importante a gente conceituar a empatia. Tem gente que acha que empatia é empatar a tia. Não tem nada a ver com empatar a tia. A tia está de fora desse processo. Com certeza. Desenvolver a empatia significa você desenvolver a sua conexão com o outro. Sentir igual ao que o outro sente. Entender o que ele está sentindo e se conectar nesse nível de emoção, nesse nível de sentimento. Para isso é muito importante trabalhar canais de comunicação, mas principalmente sua sensibilidade. É muito natural, às vezes, as pessoas estarem muito preocupadas consigo mesmas e apenas porque estão preocupadas consigo mesmas se esquecem do que o outro está vivendo e falam em canais e de forma completamente sem conexão. Isso faz com que o seu discurso fique muitas vezes sem liga e ele não passa a mensagem. Nesse aspecto, a parte de neurociência do Alan também desenvolve isso muito bem. É isso mesmo. É pensar no próximo, é fazer mais o quê, Alan, já que a gente escutou algumas coisas aqui do Abelardo. Explica pra gente. Essa questão, como ele falou muito bem, como é que eu faço o exercício para me conectar com o outro? Minimamente, eu tenho que ter uma atenção plena, que é uma das coisas que a gente já conversou, o foco. Ou seja, eu preciso me doar para perceber como é que o outro está percebendo o mundo naquele momento. Nem sempre isso é possível, mas a maior parte das vezes a gente aproxima muito, porque a forma como eu percebo o mundo não é necessariamente como você percebe. Mas eu sei o que é uma dor, por exemplo, uma dor emocional, de sofrer, por exemplo, por conta de um término de relacionamento. Então, se você termina um relacionamento, eu posso ser empático a você e desenvolver essa habilidade de conexão. Quando uma pessoa está muito nervosa, e é normal que, principalmente quando você vai fazer algum tipo de apresentação, essas pessoas estejam nervosas, você ser empático, fazer uma pergunta, brincar, dar um tapinha nas costas, um gesto de apoio, faz com que essa pessoa, isso dentro da própria técnica de oratória, faz com que você catapulte essa outra pessoa. É impossível sentir exatamente o que o outro sente? Porque eu precisaria ser idêntico a você. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício lindo de humildade, fazer com que eu, do meu lado, que entendo a vida como eu entendo, faça um exercício de humildade para me conectar com o universo do outro, passo a passo, com calma e com atenção plena. É possível se conectar? Sem sombra de dúvidas. É possível gerar empatia verdadeira? Sem sombra de dúvidas. Mas é um exercício que é construído. Tira a vaidade e coloca a humildade que você vai se conectar com o coração do outro. Com certeza vai ter sucesso.
Próximo ponto, outro passo para você desenvolver uma boa oratória. Vamos ver agora. Próxima tela fala sobre esse passo, né, bem importante, que é ampliar o seu vocabulário. Como é que a gente amplia o vocabulário? Nós temos vocabulário ativo e nós temos nosso vocabulário passivo. É fácil de entender. O vocabulário ativo são aquelas palavras que você usa no seu dia a dia. E o vocabulário passivo são aquelas palavras que você conhece, que você identifica, quando você a ouve, você sabe do que se trata, mas você não está acostumado a falar. Se você apenas tem um vocabulário passivo muito grande, essas palavras elas não estarão úteis na sua comunicação. Você as entende, você as conhece, mas você não está apto a usá-las. Como é que eu faço isso? Faça uma lista de palavras que você não usa frequentemente. Nós costumamos dizer que você pode fazer uma lista de 10 palavras e você pode se prontificar a, por dia, usar essas palavras no mínimo 5 vezes ao longo de um dia. Se você repete isso ao longo de uma semana, aquelas 10 palavras que estavam no vocabulário passivo, elas se catapultam para o vocabulário ativo de uma maneira muito mais eficaz. É uma grande dica aí para você ampliar o seu vocabulário. Vamos a outra dica aqui, outro passo, falar sobre o treino, né? É bom você treinar em voz alta. Você escutar o que você está falando vai fazer a diferença no resultado final? Sem sombra de dúvidas, sim. Como a gente já conversou no ano passado, na entrevista que eu dei aqui no ano passado, nós nos escutamos de duas formas, por dentro e por fora. Tá? Então, falar em voz alta faz com que você tenha uma percepção muito maior daquilo que você está explicando, inclusive dos erros que podem acontecer na hora que você fala. Então, é um treinamento que faz todo sentido. Falar na frente do espelho também faz todo sentido. E fazer, como eu disse anteriormente, se você consegue gravar um vídeo olhando para frente, e assim, quando a gente entende falar em voz alta, é falar num tom que a gente está falando nesse momento aqui, mas não gritar, né? E também não murmurar, não colocar muito baixo. A ideia é que você tenha um ponto de equilíbrio em que você a 5 metros consiga se comunicar com alguém sem gritar. Como é que você iria impostar a sua voz? Até porque também você vai entender 2 termos que são bem importantes, que você pode explicar melhor do que eu. Primeiro, não ficar rouco enquanto você fala, gastar a voz no timbre que é o seu, adequado. Segundo, é você controlar bem a sua respiração, para que você passe a informação de forma consistente e não corte no meio do caminho como se você estivesse falando muito rápido e acaba perdendo esse timezinho. No caso, uma profissional da área da fonoaudiologia poderia também entrar nesse processo? Ou na oratória já dá para aprender algumas técnicas? Na oratória nós temos condições sim de trabalhar bem a sua voz, a qualidade da sua voz, como colocar emoção, como colocar energia na voz, fazer a nossa modulação vocal dentro de um âmbito que nós tenhamos domínio do que temos que fazer, o que não nos tira a necessidade da busca de um fonoaudiólogo, de um otorrino, que são profissionais especializados em trabalhar o nosso aparelho fonador quando é necessário isso. Então existem alguns casos patológicos, alguns casos onde existe uma necessidade grande de um trabalho mais profundo. Nesse caso, os otorrinos e os fonoaudiólogos, eles são indicados. Por falar nesse trabalho mais profundo, temos aqui uma participação interessante no nosso WhatsApp, 992094819, é o nosso WhatsApp, e a dúvida do telespectador é em relação à gagueira, né? No caso, tem cura? Tem como a pessoa ter esse problema e fazer um curso de oratória? É a dúvida do telespectador que não se identificou, mas queria saber se tem alguma técnica que venha colaborar para uma pessoa que tem gagueira e precisa falar em público. Sim, nós já tivemos no INHAP várias pessoas com um problema de gagueira e é preciso primeiro identificar qual o tipo de gagueira que você tem. Se é de cunho emocional, se é de cunho funcional, entender como isso se desenvolve em você. E existem várias maneiras, com trabalhos com respiração, com ritmo mais cadenciado, que podem levá-la a controlar isso de forma muito eficaz. Muitas vezes, dependendo do tipo de gagueira e do como isso se instalou em você, a busca de um otorrino e de um fonoaudiólogo ajudam bastante nesse processo. Nós encaminhamos quando é necessário para esse ponto também. Fundamental é você sair da sua zona de conforto. Saber que isso não é de forma nenhuma empecilho para que você mostre e trabalhe bem a sua comunicação. No Brasil, nós lembramos que nós já tivemos inclusive presidentes de grandes casas do poder legislativo, que era extremamente gago, pernambucano, e que trabalhou muito bem a sua comunicação, e enquanto era presidente daquela casa, falava espetacularmente bem. No mundo existem várias pessoas que são gagas e que falam muito bem. Então convido você a buscar o seu desenvolvimento, porque você consegue.
saia da zona de conforto. Não é fácil, mas é possível. Deixa eu pedir licença pela última vez aqui nesse bloco, a gente vai a um rápido intervalo. Tem muita gente participando no WhatsApp, 99209-4819. Daqui a pouco a gente volta e responde a sua dúvida sobre o tema. Pode mandar aí sua pergunta, beba um pouquinho d'água, daqui a pouquinho você volte porque tem mais informações. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre a importância da oratória. E olha só, um levantamento realizado no ano passado pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, sobre timidez na vida profissional, apontou que 31,65% dos entrevistados afirmaram que se sentem tímidos a depender de quem esteja por perto. Outros 30,34% não procuram no dia a dia fazer contatos. 18,62% confirmaram sim a timidez e 4,64% se sentem prejudicados profissionalmente pela dificuldade na comunicação. E essa pesquisa escutou quase 5.000 jovens entre 15 e 26 anos. E a gente vê, de forma expressiva, a timidez, meio que não é negligência, em não fazer contatos, em não se preocupar com network. Nessa idade a gente poderia classificar como uma negligência, uma falta de atenção, uma falta de orientação. Como é que a gente pode se reportar agora a esse público jovem que está no início da carreira profissional? Muitos declararam que são tímidos, outros que não têm essa preocupação em fazer contatos, para mais na frente, se precisar, ter esse network bem feito para se destacar aí e se recolocar no mercado de trabalho. Como é que a gente fala sobre esse assunto com esse público, que parece ser cada vez mais exigente, mas tem alguns descuidos que foram apontados nessa pesquisa? É fácil, não é? É simples, mas não é fácil. Usando o mesmo tipo de argumento que você utilizou antes. É simples, é fazer, é se conectar. Uma coisa que é importante, que a gente tem visto muito na neurociência e na psicologia, são duas características muito gritantes. Primeiro, realmente o pessoal é muito mais tímido hoje, é um público que está lá do outro lado, muito mais tímido em geral, principalmente de gerações mais jovens, aproximadamente até os 20 anos, certo? E mais ou menos na geração millennial, como a gente chama. Segundo, que o que reforça esse posicionamento muitas vezes é a utilização dos meios sociais, ou seja, redes sociais. O WhatsApp não tem expressão. Se você errar, você apaga antes de se comunicar. Verdade. O Instagram não tem expressão. As pessoas, inclusive, procuram um melhor ângulo, fazem vários testes para fazer um videozinho, para postar uma foto que você quer colocar, ou para se comunicar direto. O áudio, por exemplo, você faz uma gravação e no meio do caminho, no WhatsApp, você pode descartar aquele áudio. Então, assim, se você não se sentiu seguro, você volta. Então, essa mudança comportamental, ela se dá muito por conta disso. Por conta desse perfil do jovem moderno que se isola através de um mecanismo de internet ou algum device nesse sentido. Dica simples, conviva com as pessoas. Evite a utilização contínua do celular. Experimente olhar no olho e falar as coisas que você pensa, mas só tem coragem de mandar quando você está na internet. De preferência as coisas positivas, não as negativas, mas se forem as negativas, que você fale com respeito, mas conecte-se com as outras pessoas. Conhecimento, prática e repetição. Sem isso, a gente não consegue chegar num resultado promissor e positivo. Os nativos digitais, que sofrem muito isso. Ser um pouco mais agressivo até na provocação para que você saia dessa sua zona de conforto. Porque nós criamos essa falsa sensação da realidade digital nessas redes sociais, de proteção e de nos esconder atrás desses recursos, sendo que a vida profissional, ela é diferente. A vida profissional vai te exigir isso. E se você não acordou para esse ponto, o teu concorrente já acordou. No IAP são muitas as pessoas novas de 18, de 17, de 21, de 23 anos. Nós já temos meninos de 9 anos de idade buscando a melhoria da sua oratória. Então, existem pessoas buscando se aperfeiçoar. Se essa pessoa não é você, ele será possivelmente seu concorrente num processo rápido, daqui a pouco que você vai enfrentar. E quem fala bem, Valtson, se destaca. É verdade. Quem fala bem aparece. Já foi dito aqui no programa e é verdade. Falar bem
projeta você em um processo de seleção muito mais às vezes do que uma análise de currículo, porque deixa você mais vivo, mais crível. Você vende qualidades que pode até não as ter bem desenvolvidas, mas parece que tem. É muito natural pessoas que sabem muito mais, porém não sabem se expressar bem, serem superadas por aquelas que não sabem tanto, mas na hora de falar vendem melhor o peixe. Estávamos falando aqui no intervalo exatamente sobre isso com o Alain. Isso não é de agora. Então eu convido você, saia da sua zona de conforto e principalmente trabalhe melhor a sua comunicação. Vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena. E desse processo que eu falei em não fazer contatos, né? Por que é importante que se faça esses contatos? Tem jovens, tem adultos também que estão agora precisando de uma recolocação no mercado de trabalho, mas enquanto, né, estavam trabalhando, não trocaram contatos com pessoas da área e hoje estão encontrando uma certa dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Uma palestra, por exemplo, é um local apropriado para se fazer um network? Com o entrevistado, com as pessoas que estão participando, é um passo interessante? Sem sombra de dúvidas. Não somente palestras, mas eventos como um todo, onde você vai se conectar com pessoas que você talvez ainda não conheça. Mas, no entanto, é muito importante salientar o que ele falou. Se você não se preparar adequadamente, se você não tiver pelo menos a coragem de puxar um assunto, de saber o que é que você vai falar dentro daquela temática, para você se conectar com outras pessoas. E eu não falo no sentido, e realmente não entenda dessa forma, não é no sentido vaidoso de querer aparecer para as outras pessoas. Tem muita gente que acha que se falar mais, se falar melhor, se destaca um pouco mais, o pessoal vai dizer, olha, fulano é metido, ou fulano é metida. Não é essa a questão. A grande questão é que, para a gente poder ter indicações, para a gente poder estabelecer relacionamentos, é imprescindível que a gente se conecte com as outras pessoas de fato, que a gente tenha aquilo que a gente tem de mais lindo e maravilhoso, que é o processo de tomada de decisão para sermos humanos. Somos seres mais racionais do que os outros animais. Tem animais que a gente já entende na neurociência que tem um pouco de consciência e por aí vai, mas nós somos o mais racional de todos. Então, utiliza a tua inteligência, utiliza aquilo que é o teu melhor, aquilo que você tem para representar para o mundo, aquilo que você conhece bem, utiliza isso para se conectar e para mostrar para o mundo, porque senão a oportunidade passa e você fica com o pior sentimento que a gente tem na vida, que é o arrependimento. Não adianta ficar lamentando, né? Porque enquanto você está lamentando, chorando essa crise que o país está enfrentando, essa sua dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, enquanto você faz isso, chora, tem gente que vende lenço, né? Encontrou ali a oportunidade para vender para quem está chorando. Então tem que ter um foco, tem que sair dessa zona de conforto e tem que fazer acontecer, porque uma hora vai chegar. Vamos auxiliar agora os nossos telespectadores. Tem muita gente aqui participando, elogiando aqui os nossos convidados. A gente agradece cada mensagem, cada carinho que está chegando aqui no nosso WhatsApp. Mas vamos às perguntas. Temos aqui a participação da Daniele, que mora em Pau Amarelo, em Paulista. A pergunta dela é a seguinte: ela vai precisar palestrar, né? Vai fazer uma exposição em inglês. E esse público dessa palestra são adolescentes. E essa apresentação é já na segunda-feira, dia 17. E ela fala que está muito nervosa. Teria alguma dica que os convidados poderiam repassar para mim? Daniele, que mora em Pau Amarelo. Aí é um esforço ainda maior, né? O desafio é ainda maior, porque é uma palestra em inglês para adolescentes. Eu preciso entender melhor, Daniele, qual é o seu desafio, quanto tempo será a sua palestra, se você vai utilizar recursos audiovisuais, qual o tipo de sistema que você vai usar, isso vai ser através de algum webinário, vai ser presencial. Treinar, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Eu poderia dizer para você algumas dicas rápidas: muito cuidado com as suas mãos, muito cuidado com a tua expressão. Não comece falando sobre problemas ou não fale sobre suas dificuldades. Isso é muito natural para pessoas que estão se expressando em público. As pessoas começam a dar desculpas, a se justificar de alguma maneira, e a ideia aí é simples. Na hora que eu me justifico, eu dou desculpas, eu tiro a minha responsabilidade, ou pelo menos eu sinto que estou tirando a minha responsabilidade dos ombros. Vou lá, faço um feijão com arroz para tentar passar uma boa impressão, quando na verdade o que passa para a plateia, quando eu começo a me desculpar, é o desvio da atenção da plateia do que eu estou falando para os meus problemas. Todos passam a viver meus problemas. Se eu não os dissesse, alguns poderiam percebê-los, mas muitos não os perceberiam. Quando eu os digo, 100% passa a viver meus problemas. Então passa um rosto bonito, mesmo que você esteja insegura, coloca um rosto confiante. Você pode até pensar, não vai dizer, mas pode pensar: estou atolada.
mas não vai dizer isso para os outros. Passa um rosto confiante, bota energia na tua voz, faz o teu melhor trabalho, treina bastante e depois diz pra gente como é que foi. Ótima dica, né? Vamos a outras dicas aqui, tem mais perguntas. Tem agora a participação do Tiago Policarpo. Ele diz que estuda jornalismo e 3 características jornalísticas que ele se apega muito é a informação, a linguagem e a atividade. Ele disse que optou pelo curso porque ele pretende trabalhar como repórter. Futuramente, essa área de comunicação, ele disse que é essencial para perder a timidez. Hoje ele já consegue desenvolver um trabalho em falar em público durante 15 minutos de apresentação, por exemplo. Ele faz isso calmamente. Hoje ele procura esconder o nervosismo através de uma brincadeira e outra no meio da apresentação. É claro que ele diz que a prática o ajudou bastante. Ele aproveita aqui o espaço para mandar um abraço também para a professora que está acompanhando o programa. A gente manda um abraço. Ele só não falou o nome da professora. A gente agradece a posição aqui do Tiago Policarpo. E é importante ele fazer isso, né? Ele meio que onde tem comunicação, ele se comunicar, ele interagir, é uma forma dele crescer e ele diz que na prática está crescendo fazendo isso. E a gente agradece sempre o Tiago Policarpo estar participando, né, aqui do nosso programa. Quem sabe ele não vira colega de trabalho, né? Ele acredita tanto, participa tanto que isso pode acontecer. Não pode, Alan? Sem sombra de dúvidas. Ele está focando o que ele quer, ele já sabe o que ele quer, ser repórter, né? E se envolve nas coisas da área. Ele consegue hoje fazer apresentações por conta de uma ajuda que ele teve de uma professora. 15 minutos para ele são tranquilos, esses minutos para ele desenvolver uma apresentação. Quando a gente estava conversando antes de começar, a gente falou especificamente a respeito dos medos. E uma coisa que é fundamental a gente compreender é que o medo existe, ele existe em todo mundo e é uma ideia que a gente precisa trabalhar, entender e compreender para que a gente crie coragem para enfrentá-lo. Isso vai preparar a gente, como você bem falou antes, Waldson. A ideia de você saber como enfrentar esse medo e de construir ponte para atravessar o rio, ao invés de você ficar do lado de cá do rio, é fundamental. Uma coisa que pode funcionar muito bem para ele é perceber o seguinte: para quem fala para uma pessoa e fala para 1000, a fala é exatamente a mesma. O que muda é a nossa expressão porque a gente interage com mais pessoas. Mas a voz é a mesma. A forma como você se expressa é a mesma. Desde que tenha aqueles cuidados profissionais. Lógico, é muito diferente eu conversar com meu irmão e eu conversar no ambiente profissional. Então são coisas distintas. Mas uma coisa que certamente vai ajudá-lo muito, que é a imparcialidade de você falar diretamente para uma câmera. É um exercício muito difícil falar para quem você não vê. Faça o teste. Tente falar para uma câmera, tente conversar, tente se observar, tente ver quais foram os resultados positivos que você teve, veja o que é que você tem de vício de linguagem, veja o que é o padrão comportamental, por exemplo, a questão da gesticulação, que você disse. Eu gesticulo muito, está muito espalhafatoso, ou eu estou muito parado, muito travado. Dependendo de como você fizer essa avaliação, utilizando técnicas que o próprio IAP ensina, e você vai encontrar muita coisa na internet, como a gente disse, né? Com muito cuidado com as fontes, você pode construir todo um arcabouço de informação, montar o seu próprio repertório, o seu framework, o seu conjunto de ferramentas para você cada vez mais se conectar. E continue, filho. Continue. Vá em frente. Você está indo na direção dos seus sonhos. Ótima explicação aí para o Tiago Policarpo. Mais uma vez a gente agradece a participação no nosso programa. Temos mais perguntas, né? E uma muito interessante aqui. A pessoa diz que tem o costume em fazer algumas palestras e algumas apresentações, mas ele percebe que sempre tem um que não concorda ou um chato ali na plateia. Como é que faz? Tem alguma técnica, né, para driblar esse chato na plateia? Existem várias técnicas, na verdade. Uma delas é perceber que alguém da plateia vai se manifestar na medida em que eu deixo ela se manifestar. O meu poder de palco, ele é fundamental. Agora, modulação vocal, deslocamento orientado, coibir, inclusive, participações com dicas simples. Uma ótima pergunta, somente para nós não perdermos a fluidez da nossa comunicação, porque muitas vezes a resposta já vai estar na informação na frente. Eu peço que todos anotem todas as dicas que estão sendo feitas, todas as perguntas que porventura surjam, para que nós possamos estar tirando essas dúvidas no final. Só sairei daqui depois que todos tirarem suas dúvidas, e é uma das formas que você talvez se proteja. Isso depende do tipo de evento que você está se propondo a fazer. Existem eventos onde isso cabe como uma luva, existem eventos onde a interação é exatamente o show da história.
A interação vai trazer um molho e vai trazer informações que poderão realmente complementar muito o que está sendo passado e adaptar para a necessidade. Ou seja, o que nós estamos vendo, Valdson, é que dentro da oratória não existe uma resposta exata. Você tem que entender muito melhor várias variáveis para saber se posicionar. E temos que lembrar que não existe a resposta rígida. O que dá certo em um lugar pode estar dando errado em outro canto. Porque as pessoas mudam e nós somos julgados pelos valores de quem nos vê. Pode ser sim que na sua plateia exista uma pessoa que deliberadamente está ali para te sabotar. Não é muito natural encontrar isso, não é muito normal. Porém, existem pessoas que às vezes têm necessidade de atenção e querem aparecer. Se você às vezes diz que vai estar com essa pessoa num momento especial, dando para ela uma atenção especial, muitas vezes você consegue atender a necessidade inicial dela. Mas isso não é, como disse, uma verdade absoluta. Precisamos conversar mais sobre quais exemplos, sobre quais casos, e muitas vezes as respostas mudam de acordo de caso para caso. Cortar o mal pela raiz, né? Diz que vai dar atenção depois, ou então anote aí a pergunta que a gente segue com a palestra e no final a gente responde essa dúvida. Foi uma dica muito boa. Já no início da palestra, né? Se tem alguma dúvida, anote no papel que até o final da palestra a gente responde. Isso é muito interessante. Pode ser funciona. Pode ser feito no vocativo, que é o que a gente diz que é a etapa antes do início, mas caso alguém se manifeste e você não tenha dito isso antes, você pode pegar essa dica, essa deixa para poder fazer. Depende do ambiente, depende do momento onde você esteja participando. Excelente explicação, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos juntos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego. Tem várias vagas para este início de semana, olha só. 4 vagas para promotor de vendas, 4 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.166 é o salário. São 4 vagas para promotor de vendas. Tem mais oportunidades de trabalho. Agora, uma vaga para assistente de vendas, uma vaga. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.800. Vamos a mais vagas? Olha só. Agora tem uma vaga para chefe de cozinha, uma vaga, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.200. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir, vamos aprender mais sobre oratória, a importância de desenvolver a oratória e vamos às participações. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, tem aqui algumas perguntas e vamos começar mais uma vez a repassar essas dúvidas aos nossos convidados. Olha só, tem outra pergunta aqui interessante e é para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, né? Qual a coisa mais importante que os entrevistadores, né, os profissionais de RH, eles levam em consideração quando a gente está em busca de um emprego? Complicada a pergunta, não é na área de vocês, mas o que é que a pessoa olha, né? O que a pessoa que está fazendo aquela entrevista observa? Na área de oratória, é a forma que a pessoa se expressa, se fala baixo, se fala alto, se tem uma insegurança na fala. O que é que a gente poderia pontuar da oratória? Depende muito da vaga que você está se propondo a pleitear. Depende muito dos requisitos que foram passados para o RH, que são as características daquela vaga.
O que nós costumamos dizer é, vá na empresa, entenda como as pessoas daquela empresa costumam se comunicar, quais essas características daquele ambiente. Por exemplo, se eu vou trabalhar na área de informática, é na área que trabalho em equipe ou é na área de desenvolvimento sozinho de um sistema. Na hora que eu vou trabalhar sozinho no desenvolvimento de sistema, um analista de sistemas, ele não precisa muitas vezes se comunicar muito, talvez no máximo apresentar algum trabalho, mas na hora que eu vou trabalhar na área de criação de jogos, que eu preciso interagir com a equipe, eles vão olhar muito criatividade e a sua oratória pode ajudar muito a expressar a sua criatividade. O que a gente costuma dizer é que a oratória, falar bem, vai projetar e vai ampliar suas qualidades, vai ampliar sua condição de ser visível. E você vai ter que saber o que você quer ampliar. Para isso é preciso entender a vaga, como as pessoas se colocam para saber o que você tem que ampliar. A oratória entra como recurso para você saber ampliar e conseguir se mostrar melhor do jeito que você achar da melhor forma. E o meu comportamento, né? E o meu emocional, como é que eu preciso trabalhar isso para me destacar nessa seleção de emprego? Uma dica muito, muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente também vê nesses elementos neurocientíficos quando a gente vai aprendendo. É fundamental que você aprenda a lidar com suas emoções. Não existe controle emocional ao pé da letra. A emoção você sente e o que você faz a partir disso é a sua tomada de decisão. Então, uma boa gestão das emoções é entender o que acontece com você e criar uma estratégia, criar algum formato, alguma coisa para você, apesar daquele problema, você saber como você vai reagir. Isso é fundamental. Uma dica fundamental é, primeiro, no dia anterior, tenha uma boa noite de sono, preocupe-se com isso. Outro ponto fundamental, se você puder fazer algum tipo de atividade física, e é viável fazer atividade física antes de fazer a própria entrevista, faça. O que é que vai acontecer? O teu nível de adrenalina e cortisol que está lá em cima, quando você fizer atividade física, vai reduzir. E com essa redução você sobe a dopamina, desafio, e você sobe também a serotonina e algumas endorfinas. O que é que isso quer dizer? É simples. Você vai ter uma sensação de bem-estar e de autoconfiança maior, além de se sentir motivado para chegar lá e apresentar aquilo que você tem de melhor. No entanto, a sua oratória é fundamental. Você se vende o tempo todo. Seja um vendedor de ideias, de conceitos, de contar para os outros aquilo que você acredita. Falamos muito, né, no decorrer do nosso programa sobre o mercado de trabalho, como trabalhar essa oratória para voltar ao mercado de trabalho, para você se destacar, mas vamos falar sobre dicas em relação à comunicação interpessoal. As relações interpessoais também podem ser beneficiadas com algumas técnicas e com algumas dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos pontuar aqui alguns tópicos e vocês continuarão nos ajudando a compreender melhor como é que se coloca isso em prática. Observar o tom de voz é muito importante nas relações interpessoais, pode ajudar ou pode complicar a situação do indivíduo, não pode, Abelardo? O tom de voz, principalmente na oratória, ele vai fazer com que a sua imagem ela se torne mais viva ou ela se torne mais maçante, mais chata, mais enfadonha. Na área mesmo de seleção, é muito natural, muito normal encontrarmos pessoas que, por causa do nervosismo, eles transferem isso para o tom de voz e fica aquela voz mais apagada, aquela coisa mais chata. Parece que você não está com vontade, parece que você não está com disposição. A voz, a ideia não é você manter o mesmo tom. Varie a sua voz. Module, varie volume, varie velocidade. Trabalhe bem pausas. Coloque musicalidade. Se torne mais vivo. Essa é a dica que a gente pode estar dando aí para o tom de voz. Próxima dica interessantíssima para você que está em casa é você também identificar como é que você utiliza a linguagem não verbal, né? Que os psicólogos falam que o corpo fala, né? A forma que você está se expressando ali com o seu corpo vai dizer muito daquele momento que você está passando. Se está nervoso, se não está, se está à vontade, se não está. Como é que eu identifico? É olhando no espelho mesmo, Alan? Olhar no espelho, como eu te disse anteriormente, é um bom exercício. Pedir para que outras pessoas possam avaliar a gente também pode funcionar adequadamente. Você pode procurar ajuda profissional. Caso você não tenha ajuda profissional, peça ajuda de algum amigo. Simule o ambiente antes que o ambiente aconteça. Ou seja, como é fazer uma entrevista? Como é que eu posso me colocar? Como é que eu posso conversar com alguém? De repente você tem algum professor, alguém que você já conhece, que pode te auxiliar nisso. A outra utilização que é fundamental, e eu volto a dizer, filme-se.
quer estar só com você, você não está sob risco nenhum. Pega aquela informação, utilize-o agora, veja, peça para que alguém avalie, ou você mesmo se avalia e vá testando o ambiente para que você mesmo possa se sentir cada vez mais confortável. O seu corpo fala, sem sombra de dúvidas. Aquilo que você tem para apresentar de conteúdo é tão importante quanto o corpo. De fato, a forma como você entrega, ou seja, como você fala, também é. Mas pode ter certeza de uma coisa, quanto mais harmônica for essa informação, quanto mais combinada e quanto mais você conseguir expressar razão e sentimento, ou seja, aquele viés da emoção com a racionalidade, mais você vai conseguir se conectar com a outra pessoa do outro lado. Permita uma rápida dica nessa parte, Valdson. Muito cuidado com o seu semblante, muito cuidado com mãos, muito cuidado com a posição de sentar ou de ficar em pé. Se você estiver sentado, de ficar mexendo e transferindo seu nervosismo para o ambiente, seja com o movimento na cadeira, seja com a perna, seja balançando a perna, balançando o pé. Se você estiver em pé, cuidado com balanços frontais, balanços laterais. Mãos e semblante são normalmente pontos de escape que nós colocamos no nosso nervosismo. É a linguagem não verbal aparecendo e atrapalhando a sua comunicação. Fica aí a dica, além do que a importantíssima dica e informações que o Alan passou para poder te ajudar a se relacionar melhor interpessoalmente e na questão de empregos também. Falamos que é muito importante, né, o verbalizar, externar aquela ideia que você tem, mas tem um ponto importante aqui que fala sobre aprender a ouvir. É uma virtude, né? Saber ouvir nessa relação interpessoal também é muito importante. Como é que a gente poderia fechar, né, esse tópico agora falando sobre aprender a ouvir? É ouvir atentamente, é prestar atenção e colaborar quando preciso. Como é que a gente destaca esse tópico agora? Saber ouvir o interlocutor nessa relação interpessoal. Um exercício fundamental que eu explico para todos os meus clientes e alunos é que espere pelo menos 1 segundo até a pausa do outro. Então o outro dê uma pausa, espera um pouquinho, processa a informação e não fique preocupado com o que você vai responder. Gaste seu tempo e sua energia num primeiro momento para você entender o que o outro pergunta. Depois que você entende, para isso tem exercícios de atenção plena, ou seja, prestar atenção com calma somente em uma coisa ao mesmo tempo, até porque o foco não é focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não é foco, isso é diluir sua energia. Foco é pegar a primeira coisa mais importante e focar nela, se dedicar nela. Quando terminar, passa para a segunda coisa e por aí vai. Então essa é uma premissa fundamental. Quando você pegar essa ideia do 1 segundo para você aguardar, você tem um tempo, inclusive alguns recursos retóricos, como por exemplo, bom. Não que você fique viciado nisso, até porque isso gera diretamente, toda vez que você for falar bom, gera um vício de linguagem. Mas utilizar alguma técnica para você ganhar um pouco de tempo ou fazer uma ou outra pergunta para você saber um pouquinho mais sobre o que a pessoa está te explicando naquele momento, caso você não tenha entendido, pode fazer com que você compreenda bem o que o outro está dizendo e em seguida consiga dar uma resposta alinhada com a pergunta, para não fugir do tema. E principalmente se educar. A parte da educação é fundamental, porque muitas pessoas, eu coloco para você a provocação, quantas vezes você está numa conversa e antes da pessoa terminar de falar, você já está pensando na resposta? Você está se preocupando apenas com você e não com o outro. A escuta ativa, ela é muito importante, isso é hábito. E aí eu te convido a ficar prestando atenção para o outro e somente depois que o outro terminar, você se colocar, não ficar pensando no que você está respondendo. Isso caso você queira se relacionar. Técnicas de debate, técnicas de enfrentamento em público já leva a outras posições. Fica à vontade, Alan. Tem uma coisa que eu faço muito com meus clientes, é que tem uma técnica dentro do universo da psicologia que vem para o coaching, que é o rapport, né? É quando você entra em conexão com a pessoa. Então, muitas vezes eu estou sentado de frente para a pessoa e a pessoa está parada olhando para mim atentamente. E aí o que é que eu faço? É simples, eu só me balanço para um lado e para o outro para me conectar. Se a pessoa ficou com o olho duro, ela não me ouviu. Ela já viajou e você perdeu aquela informação. Educadamente, todos os meus clientes e alunos sabem disso. Educadamente, o que eu faço? Eu volto e repito exatamente a informação e eu faço algum tipo de movimento que roube a atenção, que faça com que a pessoa acorde. Então pode ser um movimento brusco, pode ser um toque, pode ser uma pergunta simples, só para fazer com que a pessoa volte e você repete isso. Então a ideia da comunicação é estabelecer uma relação entre você que fala e o outro que te ouve. Então até nisso a gente tira o ego nesse primeiro momento e faz com que exatamente exista esse estabelecimento de comunicação direta. Ótimas dicas. Vamos à próxima tela para a gente encerrar aqui. Dicas para você melhorar a sua comunicação interpessoal.
tem esse tópico que fala sobre você perceber quais são os seus pontos fracos. É uma autoanálise ou as pessoas também podem colaborar? Esse é o ponto talvez mais difícil, porque tem uma frase que eu gosto de usar, que a ignorância é um estado de felicidade. Quando você não sabe que não sabe, não dói, não incomoda. O problema é quando você sabe que não sabe. Identificar os pontos fracos requer que você primeiro conheça o que você tem que fazer. As pessoas não sabem direito o que devem fazer. Todo mundo fala de forma empírica, fala de forma espontânea, fala por experiência própria. Saber os pontos fracos requer conhecer o que tem que ser feito para poder se balizar. Saber se julgar com propriedade. As pessoas se julgam de forma completamente errada. Identificar os pontos fracos é fundamental, talvez não para superá-los, mas talvez para identificar os pontos fortes. E saber quais são os pontos fortes, focar mais nos pontos fortes e saber fazer contenção de incêndio, apenas não deixar que o ponto fraco toque fogo na casa e fazer os seus pontos fortes aparecerem. São estratégias que você tem que criar e não apenas aquelas de olhar o ponto fraco para tentar resolver o ponto fraco e não fortalecer o ponto forte. Tudo requer conhecimento. Ótima explicação. Nosso tempo está corrido, a gente conclui só falando aqui, né? Ter clareza quanto ao objetivo da comunicação, isso é importante, você ter clareza do objetivo e perguntar a opinião de quem convive com você, sobre o que você está falando, o que você está se expressando. Isso aqui é muito importante, pode ser colocado em prática. Vamos agora à reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no programa Assunto do Dia. Antes das considerações finais, vamos conferir o resultado da enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você acredita que aprender técnicas de oratória é fundamental para se destacar no mercado de trabalho? Das pessoas que ligaram para a gente e interagiram, 78% responderam que sim e 22% disseram que não. A gente agradece a você que ligou e que participou e que bom que a maioria acredita que essas técnicas devem ajudar você que está em casa a voltar ao mercado de trabalho, né? Muito obrigado, queria agradecer aqui aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Alan Zick, ele que é coach, professor e palestrante, muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para considerações finais. Fique à vontade, Alan. Eu garanto a você que se você se comunicar melhor, se você desenvolver as suas habilidades, se você investir em você, no seu conhecimento, provavelmente você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Não tenha dúvida nenhuma de que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal pode gerar possibilidades muito maiores para você correr atrás dos seus sonhos. Invista em você. Mais uma vez, muito obrigado, Alan. Também queria agradecer ao Abelardo Borba, professor de oratória e diretor do IAP. Considerações finais, fique à vontade. Também tem um recado especial para quem está nos acompanhando. Dá esse recado agora, por favor, Abelardo. Agradecer a você, Valdo, ao assunto do dia. E como foi dito, a você que está nos vendo, convidá-lo a investir em você, convidá-lo a melhorar a sua comunicação. É isso que o IAP faz há mais de 23 anos e se você acha que pode melhorar isso e que nós estamos à altura para poder ajudá-lo nesse processo, em atenção a Valdo, ao assunto do dia, nós vamos dar para você uma condição hiper especial de 15% de desconto, caso você ligue agora para o IAP 3221 3001 3221 3001, diga que assistiu a gente no assunto do dia e você vai ter 15% de desconto. Você pode também encontrar maiores informações no nosso site www.iapcursos.com.br. Isso é exatamente, Valdo, para poder tirar a pessoa da zona de conforto. Sim. E dizer que ela não tem a menor razão para a qual não investir nela mesma. Você pode fazer isso de forma parcelada, vai ser um investimento hiper interessante, vai te ajudar muito para o resto da sua vida. Seja feliz, você pode, você consegue. Hashtag fica a dica aí, a gente agradece o carinho dos nossos convidados, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa e a gente quis propor, né, durante todo o nosso programa, você sair da zona de conforto. É possível, você só vai fazer investimentos pessoais para você se destacar, sair dessa zona de conforto e ter sucesso pessoal e profissional. Vamos começar a semana diferente, pensando positivo para a gente ter sucesso em tudo. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Um excelente dia para você que está em casa, um forte abraço. Temos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Até lá!